Vamos ficar em pé. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Rendemos graças a ti, Senhor, pelo que tu és, Senhor. Porque tu és o Deus de deuses, Senhor dos senhores. E não há outro como tu, Pai. Só tu és digno, Senhor, de toda adoração, de celebração. E rendemos graças a ti, Senhor, porque o teu nome é santo, Pai. Porque o Senhor é bom, Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Diz a tua palavra, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha receber, ó Pai, esse culto, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que as pessoas venham ser tocadas pelo teu Espírito Santo, Pai, que saiam daqui transformadas, renovadas, cheio do teu Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de força, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que venham ser tocadas, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Deus, porque o Senhor é bom, Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Então venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, Deus, nesse lugar, Senhor. Que possamos celebrar, Senhor, te adorar com alegria, Senhor, com a manifestação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que o Senhor possa receber, Senhor, a nossa adoração, ó Pai, a nossa festa, nossa celebração, ó Pai, que dedicamos tudo a ti, Deus. Que venha chegar, Senhor, nas tuas narinas como cheiro suave, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, recebe, Pai, os cânticos espirituais. Recebe, ó Pai, as nossas danças. Recebe, ó Pai, os nossos aplausos. Recebe, Senhor, o nosso grito de júbilo, Senhor, de celebração a Ti, Deus. No nome do Senhor Jesus, que possamos fazer, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda manifestação maligna, toda obra de Satanás caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Pai, acampa, Senhor, os teus anjos, Senhor, ao nosso redor, Senhor. Venha a nós o teu reino, Pai. Pai, profetizamos salvação nesse lugar, Pai. No nome do Senhor Jesus. Queremos ver, Senhor, esses jovens, Senhor, rendidos a Ti, Senhor. Queremos ver, Senhor, esses jovens, Senhor, ser cheio do Teu Espírito Santo. Queremos ver, Senhor, esses jovens, Senhor, ser cheio do Teu fruto, Deus. Dando fruto, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sentir Teu coração. Ensina-nos, Senhor, a celebrar o Teu nome. Ensina-nos, Senhor, como nós devemos Te adorar. Porque nós queremos fazer isso, Pai. Porque nós Te amamos. Queremos fazer isso para Ti, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E morreu naquela cruz para nos salvar. Para nos limpar com o Teu sangue que nos purifica de todo pecado, que nos lava, Senhor. E nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui, Pai, por causa de Cristo Jesus. O único Deus vivo e verdadeiro que pode transformar, mudar as nossas vidas. E tem feito isso todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Seja com esse culto, ó Pai. Seja com o pregador, Senhor. Seja com louvor, Senhor. Seja com as brincadeiras, Senhor. Algo assim, Pai. Que for feito aqui, ó Pai. Que o Senhor venha a ter total controle e domínio, Senhor, de nossas vidas, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Não nos deixe fazer nada contrário à Tua palavra. Não nos deixe fazer nada sem o Teu conceito, Pai. Que possamos estar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos. Nós celebramos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos adorar o Senhor. Vamos dançar. Vamos celebrar. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos render graças a Ele.
vamos manifestar a presença dele através do louvor, no nome do Senhor Jesus. Que vocês sejam libertos em adorar o Senhor. Amém? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti, tu és o Espírito, tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Celebra o Senhor. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito, tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo, preciso de ti. Só igreja, a fonte de água viva. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito, tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. A fonte de água viva, a fonte de água viva é o Senhor, e a água. Enche-me do fogo, preciso de ti. Tu és o Espírito, tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti.
Tu és real para mim, Senhor. Tu és real para mim, a tua graça alcançou o nosso coração, amém? A graça do Senhor alcançou o seu coração. A graça do Senhor alcançou o nosso coração. Aleluia. Tira o pé do chão e celebre ao Senhor. És real pra mim, és real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, e te encontrei. Eu bradarei, que te encontrei. Eu cantarei, que te encontrei. Eu bradarei, que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Celebre! És real pra mim, és real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. E eu cantarei, que te encontrei. 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 Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor novamente. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. E o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Eu posso pular com Jesus, eu posso pular com Jesus nessa noite. Eu posso gritar, nessa noite, porque eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor,
O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Aleluia! Santo é teu nome, Senhor. O Senhor é contigo? O Senhor é comigo? Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Deus provedor. Nós podemos confiar nele de todo o nosso coração, amém? Deus poderoso, Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus, então não duvidas, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 lara. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvidas, confia, confia em Deus, confia, que Ele pode tudo, Ele é contigo, aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar. Pois Ele é, aonde você estiver, Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor, pode confiar. Tira para o chão. Lara, lara, lara.
Aleluia. Que o Senhor Jesus venha nos levar para perto dele cada vez mais, amém? Quem gosta de rock and roll, vamos fazer barulho para Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a sua voz. Mas quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Tira meu coração, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso. Me leva onde eu posso ouvir. Posso ouvir tua voz aos teus pés. Jesus, me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me eu posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Jesus, leva-nos, me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Yeah.
Vamos adorar o Senhor, declarando majestade santa. Vamos dizer: deixa o fogo descer, deixa o vento soprar e deixa a glória de Deus cair nesse lugar. Declara isso. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Venha a nós o teu reino, Senhor. Vem, majestade santa. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te servir e sentir o peso da tua glória, Senhor. Oh, majestade, majestade, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Oh! Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Mais uma vez. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Mais uma vez. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Oh, oh, adore ao Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vem, Senhor, com teu fogo. Vem, Senhor, com o vento, sopra sobre nossas vidas. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. Queremos sentir a tua doce presença. Queremos sentir o sopro do Espírito Santo de Deus. Queremos deixar a glória de Deus cair sobre nossas vidas. Vem, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, Senhor, nesse lugar, Senhor. Que tua presença venha a ser real, Senhor, no nosso meio, Senhor. Que possamos sair daqui, Pai, impactados, Senhor, através da palavra cantada e agora através da palavra ministrada, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo de Deus venha estar nesse lugar, Senhor. Vem mover as águas, Senhor, que há dentro de nós, Pai. Que tua palavra venha penetrar, Senhor, nos nossos corações. Que possamos compreender e entender, Senhor, a tua mensagem, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, usa o Beto, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Coloca as palavras certas nos seus lábios. Dá discernimento espiritual, Senhor.
Pai, no nome do Senhor Jesus, que através do seu testemunho, Senhor, que o Senhor venha ser glorificado e exaltado para todo sempre, Pai. E que haja, Senhor, uma atmosfera, Senhor, o poder da tua glória nesse lugar, Senhor. E nós profetizamos mais uma vez salvação, salvação nesse lugar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder se assentar no nome do Senhor Jesus. Queria chamar o Beto. Oi. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou fazer um pouco diferente do que eu costumo agora. Quero chamar a Cristiana aqui na frente, por favor. E ela vai ler aqui a passagem e vai fazer a oração inicial da palavra. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que abrissem a palavra de Deus em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Amém? A palavra de Deus fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê pela justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Pai, Senhor, esta é a palavra do Beto, Pai. Pai, que venhas, Senhor, colocar as palavras, Senhor, na boca do Beto, Senhor, e que ele não venha a falar, Senhor, as tuas palavras, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha a tocar nos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a ver no Beto um exemplo, Pai. Porque ele mudou, Senhor, porque ele te aceitou, Pai. Vai sobre o Beto, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que ele não tenha medo, Pai, de falar a tua palavra, Pai. Que ele não tenha medo de dizer, Senhor, que tu és o único Salvador de cada vida de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, a tocar nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Apertem os cintos, segurem bem nas vossas cadeiras aí, porque agora o bicho vai pegar, viu? Bem, eu chamo-me Gilberto, né? Venho do Brasil, nota-se muito pelo sotaque. Vou contar um pouco da minha história, que preferimos chamar de testemunho. Bom, eu nasci em uma cidadezinha lá no Brasil, na Serra, e nasci no meio de uma família muito pobre. Mas a minha família foi sempre criada dentro da igreja, eu fui sempre criado dentro da igreja, fomos sempre evangélicos. Mas éramos aqueles tipos de crente que nada pode, nada é permitido, não podíamos jogar bola, não podíamos usar calções, não podíamos fazer nada. Então, aquele tipo de doutrina afastava muitos da minha família de Deus. Crescia uma certa desprezo para a palavra de Deus, porque que Deus é esse que nos prende e que nos tira toda a liberdade. Se a palavra dele fala tanto em liberdade, por que ele vai nos tirar a liberdade? Então eu cresci nesse meio de crentes muito rígidos, minha família é muito rígida. E durante a minha infância eu passei por muitas dificuldades, doenças. Eu era muito doente quando bebê. E fui abandonado pelo pai com 1 ano de idade. Só fui a conhecer meu pai 7 anos depois. E tudo foi um processo muito lento e muito doloroso até eu chegar aqui. A minha orelha, quando eu era criança, era cheio de machucados. Tipo, se pegassem na minha orelha,
poderia soltar na vossa mão, que era um bocado meio nojento, mas é a realidade. E fui passando o tempo, mudamos de uma cidade a outra, parecíamos andarilhos, estávamos sempre a mudar. E aquela confusão toda bagunçava muito a minha cabeça. Até que chegamos naquela fase, que todos nós chegamos sempre, é a fase mais complicada da vida de um homem ou de uma mulher, que é a adolescência. É onde o que você aprende, quase 70% das vezes você só retrai para a tua vida o que é mal. Você nunca na adolescência consegue retrair, sugar para ti o que é bom. Sempre você vai para o mal. E na adolescência foi quando eu comecei a ver que eu podia ser livre, sair dos átrios da minha mãe, sair de perto da minha mãe e conhecer o mundo lá fora, sair do aconchego do meu lar e ir para o mundo, que a liberdade estava lá. Eu via meus amigos tão felizes lá no mundo, tão alegres, fazendo o que queriam, tipo, não davam a mínima para os pais nem para as mães. E todos me avisavam que eu não podia seguir a cabeça daquelas pessoas, porque o meu fim seria trágico se eu continuasse. E eu sempre dizia que isso é treta, cada um é a sua cabeça, a minha cabeça é meu guia, eu só vou fazer as coisas erradas se eu quiser. Mas eu esquecia que na palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 3, que é para a gente não se enganar, para nós não nos iludirmos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta você ser doutrinado numa família que te ensina o certo, mas se as suas companhias são sempre as piores companhias, você mais cedo ou mais tarde vai acabar caindo. E com isso, com essa adolescência, com as companhias, eu comecei a fumar, porque na minha cidade existia no Brasil chamados playboys, e eu queria muito estar no meio dos playboys. E qual a única maneira que eu via de me chegar a eles? Era com um cigarro. Comecei a fumar, e minha mãe sabia e ficava muito triste comigo. No início, meus amigos davam, ofereciam, e eu pegava, e assim ia. Só que um tempo depois, eles já não me davam mais cigarro. Eu tinha que comprar cigarro de uma vez, de alguma forma, eu estava viciado no tabaco. Então eu comecei a pegar dinheiro da minha mãe e avisá-la. Pegava e ia comprar cigarro. Fazia vaquinha com os amigos para comprar cigarro. E uma coisa levando a outra, uma coisa levando a outra. Um cigarrinho aqui, outro ali. Eu conheci a maconha, que no Brasil costumamos falar cigarrinho do capeta. E quando a primeira vez que eu experimentei a maconha, eu tinha para ir 14 anos de idade. E com aquele cigarrinho do capeta, junto com ela, na minha mente, entrou também o capeta. E foi os piores anos da minha vida, foi a minha adolescência. Porque a partir da maconha eu comecei a sentir uma liberdade que não era a verdadeira liberdade, que era uma coisa que eu estava liberto de não sei o que, de não sei aonde, mas eu era liberto de certa forma, mas aquela liberdade só me destruía, só me arrastava para o mal. A minha família já nenhuma confiava em mim, ninguém da minha casa confiava em mim. Eu respondia tão mal à minha mãe e falava tão mal para os meus avós que tanto me amavam, a minha mãe, a minha família, por sermos pobres, às vezes passavam fome para dar-nos de comer, para dar de comer os mais pequenos, que é como é óbvio. E aquilo que eu via fazendo, de certa forma eu olhava para o olhar, via nos olhares deles dizendo: quanto tempo eu perdi contigo, quanta dor eu passei para te ver nesse mundo que estás hoje. E eu estava nem aí, cara. Eu queria era o mundo, eu queria era a diversão, eu queria as drogas, eu queria o álcool, eu queria as companhias, eu queria os meus amigos que supostamente eram amigos. E então, já farto daquela situação, a minha mãe resolveu mandar-me embora morar com o meu pai. Com 15 anos, eu fui morar com o meu pai, porque minha mãe já não me aguentava mais. Mandou-me para Minas Gerais, para morar com o meu pai. Supostamente seria a maravilha, vou morar com meu pai, ele vai me reeducar. Até eu pensava, meu pai vai me ensinar o correto e eu vou ser alguém futuramente. Mas foi muito engano da minha parte, da parte da minha mãe, porque meu pai era outro irresponsável como eu mesmo. E indo ver com meu pai, as coisas só pioravam, porque era outro mundo, era outra família que eu não convivi com ela, então não recebia carinho adequado. Eu não os culpo por isso, porque não me conheciam de lado nenhum. Eu fui conhecê-los com 7 anos, e 7 anos depois, entre idas de férias e vindas, nós nos vemos em 7 anos, 5 ou 6 vezes. Então não existia aquela intimidade familiar com a família por parte do meu pai. Então naquilo eu comecei a me revoltar, porque eu achava que eles eram obrigados a me amar, e não me amavam da forma que eu queria, do jeito que eu era. Eu queria que eles me aceitassem como eu fosse. E eles não aceitavam. Então aquilo me deixava muito revoltado e afundava mais nas drogas. Como o meu pai não me dava dinheiro, eu tinha que dar um jeito para comprar a maconha, para comprar o cigarro, para sair com os amigos. Então eu cheguei lá na cidade, fui falar com um grande traficante na altura e falei: olha, eu quero trabalhar para ti, cara.
E ele foi me dar uma grande porção de droga para vender. Não vendi nada, eu fumei foi tudo. Sabe? Depois tive que me ralar, bater na porta dos amigos que fumavam comigo aquilo. Falei, olha, eu preciso de dinheiro para pagar o cara, senão ele vai me matar. E o cara, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou te dar? Agora você tem que se virar, meu. E todos que estavam sempre comigo nas horas de felicidade, quando eu tinha alguma coisa, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha, sei lá, droga, eu fui atrás deles e ninguém me ajudou, nem com um centavo para pagar aquilo que eles me ajudaram a queimar. Então caramba, eu vou ter que dar um jeito. Fui falar com o cara, e o cara, ó, tu tens que pagar, entendeu? O que me deve. Senão, tu já sabe o que vai te acontecer. E aquela revolta toda foi crescendo dentro de mim, porque eu não tinha dinheiro para pagar o cara e meu pai não me dava dinheiro para pagar. Graças a Deus, hoje esse cara é crente, se converteu, tá? E ele já não vai me matar mais, eu fico feliz por isso. Até nisso Deus trabalhou, porque ele não vai me matar mais. Mas no meio desse tudo, com os amigos, eu comecei a me revoltar contra tudo, contra o sistema, contra a minha família, contra Deus. E comecei a ouvir determinadas bandas de rock muito satânicas, e aquilo me chamava, me atraía de tal forma que eu comecei a me dedicar àquilo. Né? Eu começava a querer mais, queria falar com Satanás, eu queria estar perto de Satanás. Começamos a juntar amigos e brincar, jogos de espíritos, para cemitérios, de madrugada, fazíamos de tudo. Eu tinha uma amiga, era a minha melhor amiga da escola na altura, que nós não determinávamos punks, mais ou menos assim, alguns emos, mas não tinha nada disso, era mesmo a obra de Satanás nas nossas vidas. Né? E ela dizia que queria se suicidar, e cortava os pulsos, e eu, velho, para de cortar os pulsos, por que tu não pega uma arma e dá um tiro na tua cabeça? Por que tu não salta de cima de um prédio? Vai ser bem melhor, tu vai morrer, não vai sentir dor, vai morrer logo. Assim tu não vai conseguir se suicidar. Salta de cima de um prédio, sei lá, dá um tiro na cabeça, não corta os pulsos, porque a primeira vai doer, e você não vai fazer a segunda. Esse era o tipo de aconselho que eu dava para a minha melhor amiga na altura, que queria se suicidar. E com o rock não desfavorecendo, não criticando bandas de rock, mas aquele tipo de rock estava destruindo a minha vida e destruindo o meu espírito, porque eu comecei a me achegar muito àquilo, a ponto de falar mal de Deus para as pessoas. As pessoas vinham falar de Deus para mim, eu cheguei a dizer que Deus só gostava de quem dava dinheiro para Ele. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, depois que eu comecei a abrir os olhos. Isso ficou na minha cabeça falando, caramba, eu blasfemei contra Deus, cara, eu vou para o inferno, não vai ter salvação para mim. Eu falei contra o Espírito Santo de Deus, e agora? Estou tramado, vou morrer mesmo. E eu via coisas, tinha sonhos no Brasil, eu tinha mais sonhos com espíritos do mal, eu não conseguia dormir. Amigos que estavam sempre comigo, sonhavam que tinham demônios agarrados em cima deles. Meu melhor amigo, até chegou a se suicidar, 2 anos atrás ele se matou. E no meio daquela confusão toda, já meu pai não me queria, mandou-me para a casa da minha mãe de novo. Fiquei na casa da minha mãe mais cerca de 5 ou 6 meses, e ela já estava farta, estavam todos fartos de mim. E eu não sabia por quê. Eu falei, caramba, eu sou jovem, eles têm que me aceitar assim. Eu sou adolescente, eles têm que me aceitar assim. Como é que uma mãe não aceita o filho como ela é, como o filho é? Mas em Provérbios 10:1 diz que o filho sábio alegra o pai, mas o tolo entristece a mãe. E eu estava sendo um filho tolo, eu estava entristecendo a minha mãe. Eu não trazia a alegria que ela merecia, que ela tanto queria um filho que a orgulhasse, um filho que a amasse. E aquele amor que minha mãe uma vez teve por mim, ao dar à luz, depois de tanta dificuldade, as fomes que passou para colocar a comida na minha boca, eu estava jogando tudo aquilo para trás, falando, dane-se a minha mãe, dane-se a minha família, eu quero viver a vida e quero que o resto se dane, entendeu? E comecei a ter muita raiva de Deus, não gostava de ir à igreja. E com essa confusão toda, muitas brigas eu trazia para dentro de casa, muita confusão, muita porrada levava na rua. Eu cheguei a dar facada em um rapaz no Brasil. E no meio daquela confusão toda, a tristeza da minha mãe foi tão grande que ela falou, não quero mais você aqui, cara. Antes que a minha dor seja pior de te ver morto, vou te mandar para Portugal. Porque lá você vai estar longe das drogas, vai estar longe das más companhias, e você vai se dar bem lá. Vamos lá então. Europa, outro nível, né? Via nos filmes a Europa, falei, vamos embora, lá vai ser bom. E vim para Portugal, então, em 2010. Só que em 2010, por ter afastado da minha mãe e do meu irmão, que era uma coisa que eu tanto queria, toda a minha vida eu sempre pedi a minha mãe e um irmão, e só 15 anos depois que ela veio a ter um irmão. E depois que o meu irmão tinha 2 anos de idade, é que eu fui vir para Portugal. E aquilo foi muito forte para mim, foi muito dolorido, porque eu queria estar com meu irmão. Eu não queria deixar meu irmão para trás.
Então, chegando aqui em Portugal, me afundei mais do que eu estava no Brasil. Aqui foi um momento muito difícil da minha vida, porque, além dos sonhos que eu ia tendo com coisas das trevas, eu sentia a todo tempo, ao meu redor, coisas malignas. Continuei usando droga. No inverno, cerca de 5 graus, eu ia a 2 quilômetros da minha casa para ir para a casa de uns supostos amigos, usar drogas, e vinha de bicicleta chovendo para casa, passando no Nacional, e chovendo, e caminhões às vezes passavam, jogavam água, uns pitavam e me davam sustos. E quando eu olhava para trás, eu via as piores imagens que uma pessoa pode imaginar. Eu sentia que naquele momento eu estava no inferno. Vinha inúmeras coisas horríveis, não tem nem como descrever. Aquilo eram demônios que vinham correndo atrás de mim, do meu lado, saltando para cima de mim, querendo me pegar, e eu de bicicleta, pedalava, chorava, pedia perdão a Deus ali naquele momento, e os demônios vinham, e todos os dias era a mesma coisa. Não tinha prazer. Chegava no meu quarto, chegava em casa, você acha que aquele perdão que eu tinha pedido há 2 minutos atrás, no asfalto, a Deus, ia tudo por água abaixo, porque eu ia novamente me drogar, ia novamente ver pornografia, que eu era preso em pornografia e drogas. E ficava naquela. Chegava em casa 2, 3 da manhã e ia dormir. No outro dia, às 8 da manhã, eu já acordava e ia embora, porque se eu ficasse no meu quarto, seja qual hora fosse, eu sentia que alguma coisa muito diabólica estava dentro do meu quarto. Ouvia passos na varanda, ouvia galhos quebrando em todo lado dentro da minha casa. Minha casa era uma coisa horrível para mim. E então, nesse tempo todo, eu fui cada vez mais me afundando, me destruindo, e não queria, ver a verdade. Um pastor da Igreja Assembleia, um missionário da Igreja Assembleia, uma vez chegou perto de mim e falou: olha, vamos para a igreja. Eu falei: cara, eu vou para a igreja porque eu nem gosto da igreja, eu nem gosto de ti, eu nem gosto da tua igreja. O que eu fui para a igreja? Não me chama para ir para a igreja. E ele ficava insistindo, até que uma vez ele parou de falar comigo, que eu tratei muito mal ele. Falei: cara, larga de ser chato, eu não gosto de igreja, o que eu vou fazer na igreja? Não me perturba, meu. E ele parou de falar comigo porque eu falei para ele não me perturbar mais. E eu penso que nessa parte desse missionário, já começou ali a obra que Deus tinha fazendo na minha vida, porque aquele missionário chegou e começou a falar comigo e eu fiquei nervoso com aquilo, mas mesmo nervoso, era o meu orgulho, eu não queria aceitar o que ele falava, porque eu estava muito orgulhoso, estava cheio de mim, tinha tudo lá fora, não precisava seguir regras, não precisava seguir costumes, que eu achava que ser costumes, não ficava preso dentro de 4 paredes. Falei: não, vou para a igreja para quê? Vou ficar aqui, vou jogar bola com meus amigos, vamos ali fumar um baseado, vamos em outro lado beber uma cachaça. E o resto, olha, Deus não quer nada desse cara, porque eu tinha ódio de Deus. Até que veio do Brasil uma criança, na altura, e falou comigo: olha, vamos à igreja. E eu falei: vai ter coisa de comer? Ela falou: não sei, vai ser uma festa. Eu falei: vamos lá. E cheguei nessa igreja, e vi o pessoal assim, e eu não quero subir nessa igreja. Conheci 2 ou 3 pessoas, eu falei: eu não quero participar dessa igreja. Vinha uma vez e voltava, 3 meses depois, só quando tinha mesmo festa, só quando tinha mesmo coisa de comer. Até que um dia, um senhor me chamou aqui à frente, foi mesmo aqui, e falou: tu quer aceitar Jesus, cara? Eu falei: vamos ver qual é desse Jesus aí. Vocês falam tanto desse cara que prega liberdade, que é livre. O Jesus que eu conheci me prendia muito. Vocês estão falando de liberdade, vocês dançam aí, eu menosprezava a dança para Jesus, para Deus. Eu achava ridículo ver pessoas aqui dançando, pulando. Eu falei: sei lá, é uma igreja, que Jesus é esse que eu não conheço? Que liberdade é essa que eu nunca tive, não tenho, nunca me mostraram essa liberdade. Então eu falei: eu quero, vamos ver qual é. E fui lá e aceitei esse Jesus da liberdade. E até o homem que pregou para mim até falou: tu já conhece essa frase de cor, né? Eu falei: não conheço. Então, aceitei Jesus. Aceitei, fui lá. Mas mesmo assim, continuava vindo para a igreja só por causa da música. Eu adoro música, e eu via bateria, eu via um som mais alegre. Eu falei: eu vou para aquela igreja, às vezes tem coisa de comer e tem música, é o que eu mais gosto, então eu vou continuar ali, né? Eu vou ir ali às vezes. Até que chegou um momento que eu não tive saída. Eu vi entre a cruz e a espada. A cruz de Jesus e a espada, que é a palavra de Deus. E falei: quer saber? Eu vou aceitar esse Jesus, vou ver como é que vai ser da agora para frente. Eu vou encarar essa liberdade, vou ver se é mesmo liberdade, se a liberdade é mesmo boa assim, e vou viajar mais nessa liberdade. E eu conto uma passagem bíblica que fala sobre, que eu considero que fala sobre a minha vida. Está em Lucas 18, se puder colocar aqui na Bíblia gigante, por favor. Lucas 18, a partir do 35, quem tiver a Bíblia pode abrir.
que fala sobre o cego de Jericó. Eu vou, ao invés de ler, eu vou usar a passagem, mas vou falar sobre minha vida usando essa passagem. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava Gilberto, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então eu clamei, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam: cala a boca, Jesus não quer nada contigo. O que você tem para oferecer para Jesus? Cala, Gilberto, cala. As pessoas que estavam à minha volta diziam: você não tem mais saída para você, esquece. As coisas na minha mente diziam: cala a boca, o que você quer de Jesus? Não tem nada para te oferecer, cala. E eu insistia dizendo: Jesus, filho de Davi, gritava mais alto: tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: quem me chama? E pediu que me levassem até ele. Me perguntou: o que queres que eu te faça? Eu disse: Jesus, eu quero ver. Dê-me a visão, dê-me o teu espírito, dê-me a tua graça, dê-me o teu amor, dê-me a tua liberdade. E Jesus, dizendo, virou-se para mim e disse: vê, a tua fé te salvou. E logo, depois que a minha fé me salvou, eu voltei atrás, seguindo Jesus e glorificando e cantando o nome de Jesus. Agora, como eu, que era um cego, que era um mendigo, ficar na beira da estrada, posso dizer que não há salvação para aqueles que estão lá fora. Posso dizer que não há salvação para os que tinham a mesma vida que a minha. A minha vida era podre. Eu olhava para trás e via demônios. Hoje eu olho para trás e vejo flores. O caminho que eu tenho trilhado até agora, Jesus tem mudado cada dia mais a minha história. E como eu vou falar que Jesus não pode mudar a história de todos que nele crê? A palavra de Deus acabou de dizer em Romanos que todo o que em Jesus crê é salvo. Como eu posso falar que não tem salvação para mim? Como eu posso dizer que não tem salvação para os drogados, para os doentes, para os que precisam de Jesus? Todos nós precisamos de Jesus. Então não há como dizer que Jesus não pode nos salvar, não há como dizer que Jesus não pode livrar os cativos, porque essa é a liberdade de Jesus. Eu conheci liberdade agora. Eu sou liberto do que eu passei, das trevas, das drogas, da pornografia. A minha família voltou a confiar em mim. Os meus amigos, agora o grupo de amigos que eu sigo, são os melhores, são os que me ajudam, me aconselham, porque Jesus me libertou e junto comigo ele libertou outras pessoas e tenho certeza que vai libertar, porque esse Jesus morreu por todos nós na cruz. Não foi só por mim, não foi só para um ou dois, ele morreu por todos. Mas tem que crer e confiar em Jesus, porque a palavra dele é clara: todo aquele que nele crê vai ter salvação, vai ser salvo. Confessa com tua boca, aceita com o teu coração e vai ter a salvação de Jesus. A palavra de Deus é clara, é linda e eficaz. Então vamos continuar, vamos lá fora resgatar os doentes, porque Jesus morreu para nos libertar das trevas. Estávamos em trevas, hoje estamos em luz. Essa é a salvação, essa é a liberdade que Jesus tem para a nossa vida. Então chega de dizer eu não posso, chega de dizer não há solução para mim, porque se houve solução para mim, para quem mais não haverá? Eu era um mendigo, eu era um nada, eu era um lixo da humanidade. Hoje eu sou uma luz, eu sou filho de Jesus. Eu era odiado, hoje eu tenho amor. Eu odiava, hoje eu amo. Para quem mais não há salvação? Se houve para mim, para quem mais não há? Então, meus amigos, meus amados, aceitem a Jesus, creem em Jesus, sigam a vida, vivem a vida de Jesus, porque só Jesus pode nos libertar, só Jesus pode nos curar e nos tirar todo o mal que um dia tivemos. Então, se você quiser aceitar a Jesus, se você quiser, basta crer, basta falar, crer com o teu coração e confessar com a tua boca, porque Jesus quer apenas de ti o teu amor e a tua fidelidade. Ele não te pede nada em troca. O que ele tinha que dar em troca, ele deu por nós na cruz. Então não há mais véu, não há mais superstições para aceitar Jesus. Basta crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Esse é o Jesus que liberta os cativos e que cura os doentes, que faz os cegos verem e os aleijados andarem. Mas lembre-se, Jesus morreu por mim, por você e por todos nós. Então não vamos resistir os que estão lá fora, não vamos olhar para aquele e achar, olha, aquele não tem solução. Porque se teve para mim, teve para outros, com certeza há para todos. Então temos que fazer nossa parte e evangelizar e levar a palavra de Jesus e dar os nossos testemunhos, porque através das nossas vidas, muitas vidas serão salvas. Esse é o Evangelho de Cristo. Um evangelho de testemunho, um evangelho de amor, um evangelho de bondade e de mudança de mente e transformação de vida. Então creem que Jesus pode fazer, porque se ele fez por mim, ele vai fazer também por você. Eu termino aqui, em nome de Jesus, espero que vocês tenham entendido o amor de Cristo nas nossas vidas, qual é a intenção da morte de Cristo, qual foi o verdadeiro motivo por Cristo ter morrido naquela cruz. Não foi simplesmente um ato simbólico, foi um ato de salvação. Então creiam que Jesus pode salvar, porque ele me salvou e vai salvar todos que nele creem. Tu tens que aceitar a Jesus. E o fim de papo, acabou a história.
Obrigado. Pô, ninguém vai vir para cá, então vamos continuar então, né? E aí, aí eu conheci João Paulo, grande João Paulo. E Jesus também mudou a vida de João Paulo, cara. João Paulo era tipo Ryan. Temos aqui, alguém quer aceitar Jesus aqui como teu salvador, teu amor da tua vida? Alguém quer encontrar essa liberdade? É simples, é só aceitar Jesus. Vou contar até 1000 para que isso aconteça. Ai, ai. Quer falar alguma coisa, Cris? Eu queria passar a palavra para o pastor, então. Ou para quiser falar. Eu já estou dando fone. Valeu. Agora vai ter um quebra-gelo. E a brincadeira é a seguinte. Primeiro, quem quiser participar, senta aqui. Tá bem? Todo mundo desse